O Vasco de 2000 pra frente tem a mesma quantidade de título que Paulista, que ganhou do Fluminense, mas foi São Caetano ou Santo André que ganhou do Flamengo? Santo André. O Vasco é o Santo André, é o Paulista. Vocês são um time patético. O Vasco hoje é ridículo. O Vasco hoje é inofensivo. Na verdade, ele é ofensivo pro seu próprio torcedor. Faz o seu torcedor passar mal, ter raiva. O que eu vi de Vascaíno aí jogando camisa na churrasqueira. Mas, cara, vou falar do Vasco então aqui, do jeito que vocês gostam de ouvir. O Vasco é uma merda. O Vasco é um lixo, é um cocô, é isso aí. Vocês gostam de ficar ouvindo o Clave falar, aquele outro lá que trabalha no SBT falar. Qual é o nome dele? Aquele careca lá? O Negrete. Não, o outro lá. Negrete não, Nego. Não, Neguerê não. Neguerê. Neguerê. Aquele outro que fica bancando lá na Casa TV lá. O Clave. É isso, mano. Olha só, o Zezé nunca viu o Russo Vascaíno. O Zezé nunca viu o Vasco ser campeão de nada. A primeira coisa que ele vê do Vasco é o Vasco ser vice. Irmão, o Vasco não presta nem pra limpar o gramado do Maracanã. Olha a vergonha que fez, pô. Olha a onda que o Corinthians tirou dentro do Maracanã. Vascaíno, torcida vascaína, abandona essa merda! Abandona essa merda, não vale a pena. Todo mundo sabia que o Corinthians ia ganhar vocês dentro de casa. Todo mundo sabe por quê? Porque o time de vocês é limitado. Tem ninguém, Coutinho fez nada, Ryan não fez. Cadê o Ryan? Cadê o Ryan? O cara que vai ser vendido por, porra, meio bilhão. Cadê? Porra nenhuma. Fraco, sumiu. O melhor jogador do Vasco se chama Andrés Gomes e ninguém fala, porra. Ninguém fala que foi o cara. O cara deu contra o Fluminense lá 2 assistências no primeiro jogo. 2 assistências. Contra o Corinthians, jogou pra caramba lá e jogou pra caramba ontem. O Vasco é uma merda. Agora o Robert Renan, outro fraco. Bola nas costas dele. Bola nas costas dele, o tempo todo. Tempo todo. Tempo todo? Tempo todo. Em sequência? Em sequência. Sequência de toma-toma. Fraco. Torcida vascaína. Vocês estão indo pra Sul-Americana porque é o que tem, sobrou. Vocês é o resto do resto. E vai de novo pro pote 2 porque vocês são pequenos. O Vasco de 2000 pra frente não é ninguém. O Vasco de 2000 pra frente tem a mesma quantidade de título que Paulista, que ganhou do Fluminense, mas foi São Caetano ou Santo André que ganhou do Flamengo? Santo André. O Vasco é o Santo André, é o Paulista. E aí? E aí, pô? O que o Vasco ganhou? O que o Vasco representa hoje pro futebol carioca? O Vasco não representa nada pro futebol carioca, DJ. Não agrega em nada pro futebol carioca. Mano, a Chapecoense nasceu, ganhou, teve acidente, caiu, voltou. E já é maior que o Vasco nesses últimos anos. A Chapecoense nesses anos todos ganhou o quê? Uma Sul-Americana. Já é maior que o E Vasco. eles iam ser campeão. Eles iam ser campeão se não cair avião. Ia ser. O Vasco hoje é o time pequeno, pô. Pequeno. O Vasco tem a torcida ali, que é apaixonada, beleza. Eu sempre falo, a história do Vasco é grande. Show de bola, beleza, é grande. A história do Vasco, você vai contar a história do Vasco, é grande. Mas eu não sou historiador, não quero saber de história, pô. Se eu quiser saber da história do Vasco, é no Museu do Vasco, porra. Eu não quero ver no clube. O clube hoje é pequeno. O Museu do Vasco tem 3 metros quadrados. Meu irmão, o clube é pequeno, DJ. O que o clube representa hoje no futebol carioca? O que representa hoje? O Vasco hoje representa em que no futebol carioca? Nada! Nada, desde 2001 pra frente, o Vasco não disputa nada, pô. O Vasco foi tentar disputar uma Libertadores em 2012, foi tentar disputar um Brasileiro em 2011, foi vice. Foi vice. De lá pra cá, só acumulou derrota, fracasso, time fraco, imundo. Queria imitar o Flamengo. Ninguém morre nos devendo. Vamos vingar 2012, que o Diego Souza não fez. Toma de novo 2 pra dentro de vocês aqui, ó. Se fuderam, porra. É pequeno, sim. Não fica mandando mensagenzinha, não. Cambada de vascaíno. Safado. Piranha. Pior do que mulher de malandro. Apanha e sempre volta pro agressor. Isso que vocês são. O Vasco é agressor e vocês são mulher de malandro. Acabou. Pronto. Caraca. Passou? Passou. Falei, tô leve. Desabafei. Então, vamos lá. Agora para uma analogia agora correta, né? Que se a gente ouve um monte de batatada aí do norte, nervoso aqui. Mas ele tá aqui, ele falou certinho. Não bota a mão em mim.
Quer lutar? Você viu os porradeiros que eu tinha de lá? Caralho. Vamos Deu lá. mesmo? Não, Deu porradeiro mesmo. gordinho arrebentou o maluco lá. Na Batalha dos O Ridículos. cara foi usado por causa do Vasco. Hã? Foi usar ele por causa do Vasco. Será? Na Batalha dos Ridículos, prevaleceu o menos pior, né? Na verdade, não venceu aquele que foi melhor. Venceu aquele que foi menos pior. Uma partida feia, eu não cheguei a ver o jogo todo, mas os lances que eu vi, uma partida feia, alguns lances ali de alguns jogadores que são mais ou menos ali, né? Combinou com alguns gols. E só que no geral, feio, mano. Eu que acabei de pouco tempo agora ver Flamengo e Paris Saint-Germain, uma partidaça, uma partida como deve ser jogada, aquilo que você vê assim, ser caraca. Por mais que o Flamengo perdeu, vai ser caraca, final do dia. Lindo de se ver. Cara, ver Corinthians e Vasco jogando é horroroso. Time sem padrão, nenhum dos dois time sem padrão, chutão. Tanto que os gols ali parte de chutões. O Vasco ainda com o Diniz ainda tenta impor algum tipo de toque de bola, mas sem padrão nenhum. Muito mais na base do abafa. Jogou até um pouco melhor que o Corinthians, mas no geral, cara, o único ali que já ganhou o título, o único ali que tinha casca se chama Memphis Depay. Então isso pesa muito. Não tem um cara no time do Vasco acostumado a título. Coutinho morreu, gente. Acabou o Coutinho. Coutinho pode se aposentar. Mas no geral, não tem um jogador do Vasco ali que ganhou algum título de expressão. Isso conta muito numa final, pesa muito numa final. Então prevaleceu o menos ruim. Complicado falar do Vasco, complicado falar desse jogo. A galera aí tava botando até algumas trends aí, né? Se o Vasco ganhar, não vai ser por mim. E colocava assim, o ente querido que morreu, algo do tipo. Pô, legal essa campanha que fez, toda a repercussão que teve. E a gente viu o quanto que, na verdade, o Vasco é um time de massa, né, cara? É um time de massa, é um time que a torcida ama, apesar das porradas que toma. E no geral, assim, a gente olha de longe, assim, é uma pena, cara, ver isso. Porque a situação atual e de anos do Vasco não merece todo esse amor da sua torcida. Não merece. Não merece. Porque o que eles mobilizaram na internet é coisa de maluco. Você viu que o Corinthians, que tem uma torcida maior, não fez. E aí, essa minha analogia sensata do jogo foi essa. Daqui a pouco eu passo para maluquice. Quer falar? Já fala. Não, daqui a pouco eu falo, pode falar. Cadê o live pizza do Vasco? Não é isso? Tá no grupo? Deixa eu ler aqui. Tem um superchat e tem um aqui. Deixa eu ler aqui o Navegador. Obrigado, Navegador. Já chegou aqui, ajuda a gente. Vai ter bolo de aniversário de 15 anos, já tá virando mocinha. Já tá comprando absorvente que a misturação Já tá misturou? chegando. 15 anos já tá misturando, não tá? Já tá misturando já. Com 16 alguém já tá comendo. Com 15 já deve estar gargarejando. Alguma coisa. O pai do amigo pegou a mãe com 12. Não, que isso. Tá virando mocinha. Maluco, viu? Qual a que você falou que daí? A lei acima de 14 foi depois, né? Você criado depois. Solta aí. Comedor de bacalhau mandou R$5. Pinóquio da Colina, para ser campeão no maior do mundo tem que ter camisa e disposição. Tudo normal, RJ. Quem mandou? Mandou, Kaique? Comedor de bacalhau. Tem mais algum? Cara, o Vasco, vamos lá, o cara falou. Parece não? Só diminuir ali, pô. Gente, pedir a vocês aqui primeiro, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Tem que subir o like, tá com pouco like pelo número de pessoas que estão aqui assistindo o vídeo. Sobe o like aí, se inscreve. É muito importante você acompanhar a gente. Antes do jogo, essa final me lembrou bastante Botafogo e Atlético Mineiro. Porque ano passado, todos nós sabíamos que o Botafogo ia atropelar o Atlético Mineiro. Estava escrito, estava nítido, e o time do Botafogo era infinitamente melhor do que o Atlético Mineiro, favorito, pai do Atlético, e aconteceu. Mesma coisa do Vasco. O Vasco perdeu um campeonato mundial dentro do Maracanã, nos anos 2000, quando ele estava no seu auge. Tinha um mega time, tinha um time inclusive superior ao Corinthians. Ele foi derrotado. O Vasco 2011 perdeu o Brasileirão. Comedor de bacalhau mandou R$5. Pinóquio da Colina, para ser campeão no maior do mundo tem que ter camisa e disposição. Tudo normal, RJ. O Vasco, aquele timezinho dele ali, podendo talvez disputar o título da Libertadores, foi eliminado para quem? Pro Corinthians. O Vasco, se não me engano, não ganha do... Não, se não me engano, não. Eu vi isso antes da final.
O Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo há 18 anos. Há 18, isso aí já é maior de idade. Isso aí nem tá vendo mocinha, não. Você já tá tirando carteira, agora com o desconto aí que o papai Lula deu. Esse aí já tá tentando tirar a carteira dele. E não viu ainda o Vasco ganhar do Corinthians de São Paulo. O Corinthians tinha um tabu contra ele que é o seguinte: todas as vezes que na primeira partida ele não saiu vencedor, ele perdeu o título da Copa do Brasil. Nem isso o Vasco foi capaz de manter. Então, assim, é um time totalmente freguês. Eu até coloquei lá no meu Twitter. Na minha opinião, hoje, entre os clássicos interestaduais, é o maior filho que tem no Brasil. O Vasco ultrapassa, na minha opinião, a freguesia que o Atlético Mineiro tem pro Botafogo e pro Flamengo. Que olha só, é bastante, hein? O Flamengo, o Atlético Mineiro já conseguiu o feito de perder um título em casa, o primeiro. O primeiro título na Arena, o título nacional. Inclusive, acho que o primeiro título até contando o Campeonato Mineiro é do Flamengo. O primeiro título conquistado ali na Arena MRV, do Flamengo. Fora 81 lá, o que o Flamengo fez, enfim, todas aquelas eliminações e títulos que o Flamengo tem em cima do Atlético Mineiro. Ainda assim, eu acho que a maior freguesia interestadual é do Vasco para cima do Corinthians. É uma parada absurda. Absurda o que o Vasco consegue fazer quando enfrenta o Corinthians. Joga melhor, tem mais chance, tem um desempenho melhor nas duas partidas, tem a oportunidade de fazer gol e não consegue. E tem algumas falhas bizonhas como teve nesse jogo. Então, na minha opinião, quando o Vasco foi enfrentar o Corinthians, não entra em campo não, pô. Não entra em campo não. Quando o Corinthians eliminou o Cruzeiro, sabe o que tinha que fazer? Ah, não quero mais não. Ah, abro mão, vou desistir aqui, não quero jogar, não quero levar humilhação pro meu torcedor. Porque é isso que vocês fazem. Eles conseguiram perder 2 títulos dentro do Maracanã. Perdeu em 2000 e perdeu agora. Dentro da casa aqui, ó, do povo, que é originalmente o povo carioca. Eles conseguiram perder. Tem vergonha maior que essa? Tem vexame maior que esse? Eu não lembro de um time carioca passar por tanta vergonha quanto vocês. Eu não consigo recordar. Dessa forma, no espaço de curto tão tempo, eu tô falando isso daí do Corinthians em relação a 2000 em diante. São 25 anos. Quer dizer, a cada 7 anos, o Corinthians vai lá e empurra a trolha grossa em vocês. 5, 6 anos. Pô, é vergonhoso. É vexatório o que vocês fazem. Vocês são um time patético. O Vasco hoje é ridículo. O Vasco hoje é inofensivo. Na verdade, ele é ofensivo pro seu próprio torcedor. Faz o seu torcedor passar mal, ter raiva. O que eu vi de Vascaíno aí jogando camisa na churrasqueira, foi muitas. Lá no grupo nosso da Pelada a gente viu isso daí. Várias camisas jogadas na churrasqueira, rasgando. O torcedor não aguenta mais tanto vexame que você proporciona a ele. E outra coisa, foi a única oportunidade que vocês tiveram de ganhar um título. Vocês não vão ter oportunidade nem tão cedo. Vocês estão achando que vocês vão reforçar no que vem, que os times vão dar mole, igual deram esse ano? Tendo em vista que a Copa do Brasil agora, o vencedor e o segundo lugar vai para a Libertadores, ninguém vai dar mole para vocês mais não, pô. Todo mundo vai levar a Copa do Brasil mais sério. Já tá em vigor isso? Já tá Já, em vigor. entrou. Vai para do Vai pra próximo ano. Libertadores? Não. Entra no próximo ano. Só ano que vem. Até nisso aí dá sorte. Até isso dá azar. Esse ano foi a última de final de 2 jogos. E aí vai tirar uma vaga na pré, né? Ele vai tirar uma vaga na pré. Então, quer dizer, vocês nunca mais, gente, vocês vão ter essa oportunidadezinha aí de, eu tô na final da Copa do Brasil. Acabou isso daí. Vocês foram para 3 finais. 2 vocês perderam. Conseguiram conquistar uma, porque foi o Coritiba, que é uma merda. É um time pequeno. Se fosse um time médio, vocês não conseguiam ganhar. Então, o Vasco, cara, o Vasco, pra mim, eu faço analogia. Quando eu ia na igreja, tem uma passagem que eu acho que é João 5, eu acho. Tem assim, ó, o leproso do tanque, um tanque de Betesda, sei lá, um tanque difícil assim, mas a história que eu lembro é o seguinte: tinha um leproso lá há 38 anos, aí o que acontece? Tinha um tanque que o anjo vinha, encostava nas águas, a água movia, aí quem caísse nessa água aí era curado. Acho que é leproso mesmo, esse doente estava lá há 38 anos. É o cego, né? Não sei se é cego, não sei, coitado, ele tinha uma doença. Mas acontece, ele tava 38 anos ali. Tanque de Betesda. Isso aí, Betesda, né? E aí, ninguém conseguia pegar ele, coitado, botar ele no tanque. O anjo ia lá, tocava, outro chegava primeiro que ele e era sarado, era curado. Só que ele conseguiu ainda o seu milagre. Jesus foi lá, depois de 38 anos, Jesus foi lá, tocou e sarou ele. Ele falou, vai,
pega suas coisas, alguma coisa assim e vai embora. Eu acho que o Vasco vai ser só assim, é só na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, Jesus vai descer aqui, provavelmente São Januário, vai tocar na cabeça pra você e falar: filho, acabou o sofrimento, pegue suas coisas, nunca mais pega essa camisa, não bote mais a mão nessa cruz maldita e segue em frente. Vamos viver a vida eterna. Esquece o sofrimento, esquece a dor, esquece a mágoa. Vem pro reino de paz, de eternidade, de amor. Esquece essa maldição que é o Vasco da Gama. Eu acho que é isso que vai acontecer. Porque em 38 anos todo mundo ganhou título. O Sport ganhou a Copa do Brasil, o Paulista Jundiaí ganhou a Copa do Brasil. Todo mundo saiu da fila. Vocês continuam aí sofrendo. Gente, vocês estão há 15 anos aí sem ganhar nada. Chegaram na Copa do Brasil quando ela não valia nada. Você sabe muito bem disso, que o time da Libertadores nem disputava a Copa do Brasil. Aí vocês conseguiram ganhar uma. Depois vocês ganharam o quê? Não tem nem perspectiva de ganhar alguma coisa. Eu tô sendo assim, ainda, como posso dizer, tentando dar uma palavra de esperança e paz para vocês. Acreditando no arrebatamento que vai chegar em breve e vai aliviar a dor de vocês. Porque, gente, se for esperar Pedrinho, Coutinho, Ryan, esses jogadores aí, coitado, vocês vão continuar sofrendo. Cara, foi de falar do Vasco, do bagulho até caiu. Eu vou te falar, acho que essa parada do Vasco, mano, é só esse time, acho que no Brasil, que tem essa estigma aí, né, cara? É zoado por todo. Eu acho que é maldição mesmo, cara. Mas o Vasco tornou o termo pejorativo. Cara. Pô, foi de Vasco. Exatamente. Mano, ninguém fala. Você já percebeu que nenhum clube tem só o Vasco que tem esses bagulho pejorativo? Só o Vasco, mano. Cara, atrás do escudo do Vasco, meu irmão, tem o 666, cara. Tem, com certeza. O que tá escrito na Bíblia? Não, foi mal. Tava vendo aqui, voltou. Tem o 666, cara. Tá escrito na Bíblia que, pô, a besta que surgiu do mar, o Vasco criou a própria Bíblia deles. As bestas que surgiram de São Januário. O que deu de gente besta no dia, acreditando nesse time, tá fora do GP, cara. Talvez o Vasco seja o falso profeta, né? Vai apresentar o anticristo. E o anticristo pode ser o Eduardo Paz. Vascaíno. Anticristo pode ser o Eduardo Paz. Mas aqui, falando a realidade. O Vasco, cara, olha só. A gente vem expondo aqui tudo que acontece com o Vasco o ano todo. Cara, isso aqui, o que aconteceu foi um erro no percurso. O Vasco tá numa final. Não era pra existir isso. Não era. Entendeu? Isso só prova o quanto também as equipes precisam valorizar mais a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil, ela se tornou um pouco dispensável. Os caras estão focando muito na Libertadores, na Libertadores, tentar ir bem no Brasileiro, tá deixando a Copa do Brasil de lado. Aí a gente vê time... Cara, vou te falar, o Vasco o Norte falou muito bem, o Vasco na final de Copa do Brasil tá me lembrando o Santander. O banco? Quando vinha pra final, Paulista, esses times aí que o Norte falou muito bem, que a gente, caraca, do nada, ninguém ligava. Ninguém ligava e chegava na final. Então assim, o Vasco não merecia estar na final, gente. O Vasco não merecia estar na final. O Vasco empatou com o Operário, ganhou nos pênaltis. O Vasco empatou com o CSA lá, ganhou aqui. A mulher lá, presente no CSA, agradeceu a Deus que pegou o Vasco. O Vasco não ganhou os jogos com o Botafogo, empatou os 2 jogos. E o Botafogo, tô fazendo pressão, podia ter ganhado o jogo. Deu mole, ganhou nos pênaltis. O Vasco só conseguiu ganhar no Fluminense, porque realmente o Vasco bate no Fluminense com frequência, é fato. O Fluminense, até nos melhores momentos do Fluminense, o Vasco bateu. Exatamente, o Fluminense todo mundo pisa, né? Isso é normal. E o Vasco, cara, a gente sabia que o Vasco ia perder pro Corinthians. Todo mundo sabia que o Vasco ia perder pro Corinthians. Como o Sérgio trouxe aqui. O Corinthians nem precisou jogar, gente. Você vê como é que o pai é tão disciplinador que o pai nem precisou jogar. O pai ficou sentado no sofá. Entendeu? O pai, cara, sabe o que o Corinthians fez com o Vasco? Filho, tira aquela areia lá de fora e bota pra dentro do quintal. E o Vasco ia lá capar. Botava no carrinho de mão e trazia pra dentro do quintal. Acabou, papai? Não. Tem que terminar mais ali. Vai lá. Aí ela lá. Aí no final, chega dentro de casa e fala pra mulher, ó, já botei aquela areia pra dentro. O pai que fala. Quem foi eu, papai? Foi você nada. Quem botou foi o pai. Então assim, o Corinthians manda no Vasco. O Corinthians sempre foi esse carrasco pro Vasco da Gama. E aí, a gente também tem que entender que se o Vasco ganha, seria muito feio pro futebol brasileiro, pô. Como é que um time que vem de 8 derrotas aí, 8 jogos, perdeu 7, ganhou 1 no Brasileirão, conseguir ganhar uma Copa do Brasil é feioso, pô. Um time que se não ganha no Internacional, hoje estaria rebaixado, pô.
É um time de Série B ganhando a Copa do Brasil, pô. Não existe isso, pô. O Brasil já passou por esse estágio aí. O Brasil já passou, já. Isso é retrocesso. O Vasco ganhar uma Copa do Brasil seria um retrocesso. Seria dar um passo pra trás na história. Entendeu? Porque é um time limitado. É um time que tem as questões espirituais. Tudo isso. Então, eu não tenho muito o que falar do Vasco. Isso aí é consequência do que é o Vasco da Gama, pô. Acho que a maior vitória do Vasco foi ter conseguido chegar numa final, pô. A maior vitória do Vasco é chegar na final. Isso tem que ser uma vitória pro associativo do Vasco, tá? Que em poucos anos também, o Vasco, se não for vendido pro uma SAF, vai acabar, pô. É fato, isso é normal. O Pedrinho não vai conseguir dar jeito. Não vai conseguir, irmão. Então, assim, eu não tenho muito o que falar do Vasco. Eu não preparei muito uma análise falando do Vasco, pra falar do Vasco. Porque a gente já tava esperando por isso. Já tava esperando por isso. E aconteceu. O Vasco da Gama perdeu. E aí é mais um ano que a gente vai poder zoar o Vasco aqui. É isso que eu penso.